sei que o Senhor ele vai falar acerca dos nossos corações, não porque sou eu, porque eu não passo apenas de um instrumento, não passo apenas de alguém que foi alcançado também pela misericórdia e graça do nosso Deus. Eu vou pedir, dá para dar só uma aumentadinha, meu irmão, por favor, só um pouquinho. Eu tenho essa voz assim de patinho. E alguns acham que eu sou presbiteriano, que eu sou batista, né? Que eu não sou muito pentecostal. Mas eu sou pentecostal, acredito nos dons. Nós acreditamos que o Senhor ele age hoje. E é exatamente isso que Ele já está fazendo nessa noite. Eu peço para que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Deixa eu me organizar aqui para ter um espaço. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga só por Deus. Peça ajuda aos pastores, presbíteros, diáconos, obreiros. Antes de falarmos aqui, entrarmos no capítulo, na passagem que o Senhor colocou acerca do meu coração, que vai falar justamente a respeito do apóstolo Paulo. Foi até o tema que eu vi, né? E o Senhor, e orando, o Senhor colocou no meu coração essa passagem. É bem interessante que falar em atribuições para os homens, falar naquilo que é o perfil, e é exatamente isso que eu quero falar nessa noite, o perfil de um homem de Deus, é impossível que isso ocorra, é impossível que isso chegue a acontecer, venha se manifestar na vida de alguém, de um ser humano, sem a mensagem central do Evangelho, sem saber, sem compreender, sem ser alcançado por toda a centralidade que há no Evangelho. Hoje, infelizmente, nós vemos que temos vários evangelhos que andam sendo disseminados, andam sendo propagados, andam sendo anunciados, evangelhos que não estão gerando a transformação necessária, assim como foi na vida do apóstolo Paulo, e são os evangelhos que estão levando muitas pessoas para uma outra ênfase, para um outro sentido, ou seja, não está ocorrendo a transformação nas vidas dessas pessoas, justamente porque o que nós escutamos, infelizmente, é um evangelho anátema. Paulo diz isso em Gálatas 1:8, ainda que nós mesmos, nós quem? Nós, eles, os discípulos, ou um anjo do céu, ele não fala demônio caído, anjo do inferno, não, vos anuncio um outro evangelho, além desse que vos tenho anunciado, que seja anátema, amaldiçoado, é um evangelho que não é o de Cristo. E somente o Evangelho de Cristo, somente o Evangelho verdadeiro, único, imutável, inalterável e real é capaz de transformar, de conseguir produzir os frutos que nós vamos ver. Somente o Evangelho. E aqui é interessante nessa passagem, peço para que você acompanhe comigo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai falar do perfil de um homem de Deus. E é interessante que ele vai abrir o seu coração e ele vai dar um testemunho. Ele dá o seu próprio testemunho, lançando luz sobre esse tema tão importante e relevante que nós vamos ver hoje. Acompanhe comigo, a partir do versículo 1. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem
nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Versículo 6. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo, assim, tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Versículo 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Amém? Meus irmãos, aqui nós vamos ver algumas características do perfil do homem de Deus, de como que o homem de Deus ele caminha na sua trajetória cristã. E é interessante que do versículo 1 até o versículo 6, que acabamos de ler, uma característica aqui que eu quero enfatizar é que o perfil, e eu falo homem, mas eu falo humanidade. Vejo que, eu até perguntei, foi pro irmão na faculdade, mas é culto de varões, só vai homens lá? Eu falei, não, hoje foi a família. É que os varões organizam, e é no sentido aqui, homem, quando eu me refiro a homem, é humanidade. A humanidade, o cristão. E uma das características aqui é referente a ser um mordomo fiel. É isso que eu quero enfatizar. O que é um mordomo? É um administrador. É alguém que gerencia a casa, não é isso? E o que nós vemos aqui no versículo 4, você pode ler comigo? Ele diz assim, ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. O apóstolo Paulo foi confiado a ele o Evangelho de Cristo Jesus. Isso que foi confiado a Paulo. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. Infelizmente, muitas pessoas não conhecem as boas novas, não sabem o que é as boas novas. O que é o Evangelho? O Evangelho é criação, queda e redenção. Evangelho não é casa, não é carro, não é emprego, não é dinheiro. A gente tem que parar de confundir um benefício adicional com aquilo que é fundamental. E o que é fundamental é a palavra de Deus, é o Evangelho, é o dunamis de Deus. Isso é fundamental. É um Deus que ele é santo, justo e vai salvar pecadores injustos mediante a morte substitutiva do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, ele leva com ele os nossos pecados e a nossa culpa. Ele vai pagar pela nossa culpa e é despejada sobre Jesus a ira de Deus. Quando a ira de Deus é despejada sobre Jesus Cristo, Deus satisfaz a sua justiça, sendo justo e justificador de todo aquele que crê. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos, demonstrando assim que o seu sacrifício foi aceito. Então ele ordena, ele não vai pedir, ele ordena que todos os homens, todos os povos, em todos os lugares, em todos os tempos, se arrependam e creiam no Evangelho. Isso é o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a mensagem de Cristo Jesus. Não falei de iPhone, não falei de casa, não falei de emprego, nada disso. Isso é um benefício adicional. Deus abençoa se Ele quiser. Se Ele quiser. Eu preciso trabalhar, preciso me capacitar, eu preciso sair da inércia, eu preciso sair da minha zona de conforto. E é isso que nós vamos ver, porque o Evangelho faz isso. Ele nos tira da zona de conforto. Ele mexe com a gente, mas ele vai mexer no ser humano integral, todo, totalidade.
corpo, alma e espírito, a dicotomia que a Bíblia fala. É em todas as áreas, em todas as esferas humanas. E é isso que eu quero ver junto com você. Essa aqui é a mensagem que Paulo, ele foi delegado a Paulo a pregar. O Evangelho, puro e simples, verdadeiro, único, inalterável, imutável. E eu tenho certeza que aqui também tem homens e mulheres de Deus que foram confiados a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Em meio a toda essa deturpação, em meio a todo esse caos que nós vivemos, doutrinário, em meio a todo esse caos que nós vivemos, de doutrinas errôneas, mentiras, heresias, eu sei sim que tem homens e mulheres que se permitem serem afligidos por amor a Cristo, e tem sim um compromisso fiel e verdadeiro com o nosso Deus. Eu tenho certeza. Paulo, ele vai sofrer várias acusações pelos seus opositores. É isso que o contexto aqui diz. Eu não quero entrar em teologia, nada disso. Você pode ler na sua casa. Ele vai sofrer, inclusive ele exterioriza isso, ele fala isso. E no versículo 1 e 2, ele e Silas, eles vão se dispor ao quê? Eles vão se dispor a pregar a palavra em Tessalônica, depois de serem presos e açoitados, de serem perseguidos em Filipos. E no versículo 13 ele vai revelar qual que é a sua verdadeira motivação. E qual que é a verdadeira motivação de um homem de Deus? Qual que é a verdadeira motivação de Paulo aqui? É uma motivação totalmente única, pura. A motivação, ele não é movido pela impureza. E é isso que nós vamos ver dentro dessas características. Ele não é movido por esses evangelhos que andam pregando, esses outros evangelhos que infelizmente têm levado muitos a outra ênfase. Só para você ter uma ideia, o versículo 5, ele fala aqui, vamos ler juntos, para que a gente possa entender. Ele fala o seguinte: vocês sabem bem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Por quê? Porque nos dias do apóstolo Paulo, a religião era um meio de se fazer dinheiro. Hoje não acontece isso não, né? A religião não é um meio para se ganhar dinheiro. Não, nem um pouco. Imagina, será que alguém anda pegando as demandas da fé, produzindo elas, comercializando para vender? Não, isso não. Claro que tem. E demais. E socorre demais. Aqui você não vai ver. Você viu, eu sei que não tem. Não vai ter. Graças a Deus, glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Porque alguém entendeu, porque alguém foi alcançado pela verdade do Evangelho. Só que Paulo, meus irmãos, depois você pode ver isso em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, ele dá testemunho da sua integridade financeira. Você sabia que um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que dar testemunho da integridade financeira? Tem que ser alguém que testemunha, e não é no muito fala não, é no dia a dia. Aqueles 10 reais que não passava, não pode continuar passando não. Tem que ter integridade, tem que ser íntegro, tem que deixar a sonegação, tem que deixar o erro, tem que parar de viver de uma forma que não corresponde a alguém que tem o Espírito que é santo de Deus. E Paulo, ele dá esse testemunho, e não é no muito fala não. Por quê? Porque ele era transparente quanto ao dinheiro. Depois você pode ler também em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele fala das ofertas. Ele era transparente. Paulo tinha transparência. Nos versículos 3 ao 6, até o 6, Paulo ele vai afirmar que ele não usa artifícios humanos para atrair ninguém. Meus irmãos, eu não preciso me tatuar para ganhar aquele meu filho que é ímpio. Eu não preciso falar na gíria. Eu não preciso me mundanizar para ganhar alguém. Trabalho com uma loja de time. Eu nunca ganhei ninguém com uma camiseta do meu time, do time que eu trabalho. Nunca. Ah não, mas não tem como, pode ser um... Não! Ninguém vai ser convertido através de uma mensagem de time. Ninguém vai ser convertido através do pragmatismo. O que é isso, Bruno? Eu adaptar coisas do mundo na igreja para conseguir atrair alguém. Eu não posso querer ser descolado, legalzão, para agradar ninguém. A pessoa ela precisa entender que ela é pecadora, que ela tem que se arrepender dos pecados. Por quê? Porque existe uma condenação. As pessoas precisam compreender isso. O mundo está indo de mal a pior. A mensagem do Evangelho é essa. O processo é básico. Por quê? O que significa pecado? Hamartia. Errar o alvo. O ser humano está errando o alvo. Romanos 3:23
estão destituídos da glória de Deus. Eu falei um e outro? Não, todos, não é isso? Só que não para por aí. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 diz o quê? A alma que pecar, essa morrerá. É singular, é individual. Só que em Romanos 6, 23 diz o quê? Que o salário do pecado é física. É física. É a morte espiritual. As pessoas, o mundo sem Cristo está em condenação. Eu não posso querer fazer uma psicologização do Evangelho. Não é através das lentes da psicologia que eu prego o Evangelho. Não é através das lentes de metodologia, da sociologia, da antropologia secular. Não é. Eu preciso pregar o Evangelho através da Bíblia, da palavra que é imutável, inalterável de Cristo Jesus. É essa palavra que eu tenho que pregar. As lentes, a cosmovisão de mundo, ela é bíblica cristã. Nós precisamos enxergar através daquilo que a Bíblia diz, e não através do que um especialista, não através do que um professor, nada. É através do que a Bíblia diz. E é exatamente isso que Paulo fazia. Ele não adaptava o Evangelho às conveniências humanas. E infelizmente, o que nós vemos hoje é isso. Antropocêntrico. O que é isso, Bruno? É remédio? Não. O homem é o centro de todas as coisas. O louvor tem que ser adaptado para me fazer, para agradar o Bruno. A mensagem, ela não pode me tirar da zona de conforto. A mensagem, ela tem que ser bem adaptável para que eu possa manter as pessoas na igreja. Não, está errado. A mensagem, ela não é para o homem. O homem não é o centro. O centro é Jesus Cristo. O centro é Deus. É o nosso Senhor e Salvador. Isso é a mensagem, a centralidade da palavra de Deus. Só que, infelizmente, por conta desses outros evangelhos, nós não temos visto isso. E aí não está gerando esse perfil do homem de Deus. Não tem gerado. C.S. Lewis, que foi um grande apologista, ele era ateu, ele tem uma frase interessante, ele fala uma coisa interessante, que se você quiser uma religião que seja agradável, não venha para o cristianismo. Porque o cristianismo, diferente do que Freud, porque muitos querem usar a psicologia para pregar o evangelho, e não sabem que não existe psicologia cristã, existem psicólogos cristãos, e não psicologia cristã. Não, existem psicólogos cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, sim. Mas Freud, ele se engana numa coisa, ele dizia o quê? Ele dizia que a religião é a criação do homem. O homem cria a religião por conta da necessidade do transcendente. Só que ele errou. Como que eu vou criar uma religião como o cristianismo que vai me confrontar de noite? Como? Uma religião que ela vai mexer em todas as minhas estruturas. Uma religião que vai me tirar da zona de conforto. O cristianismo é isso. Temos esperança, meus irmãos? Sim. Ele vai nos confortar? Vai. Só que ele vai, acima de tudo, nos confrontar. E não apenas confortar. A mensagem tem esperança? Tem. Claro que tem. Só que a gente precisa sair da zona de conforto. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. A nossa natureza ela é pecaminosa. Nós temos toda inclinação para o erro, não é isso? Pode ver desde bebezinho, desde pequenininho. Mas ela tem aquela inclinação, o ser humano tem essa inclinação, não é verdade? Agora, o que nós vemos aqui é uma mensagem totalmente diferente. E é por isso que esse homem de Deus aqui, ele pregava com autoridade, ele pregava com propriedade. Por quê? Porque o evangelho, ele dependia apenas, unicamente de Deus. Não precisava adaptar nada para agradar ninguém. Ele deixa isso bem claro aqui. É isso. E é isso que a gente precisa ter essa consciência como igreja, de anunciar tão somente a palavra de Deus. E aqui ele diz o seguinte ainda, que diante de todas essas falsas acusações contra ele, porque estavam acusando ele de um mau testemunho, de não ser um homem de Deus, por isso que ele faz essa defesa. Paulo, ele se defende, e ele defende também muitas vezes o evangelho. E ele fazendo essa defesa, olha o que ele faz. Ele vai usar o quê? Ele vai apelar do seu testemunho pessoal diante, primeiro, dos homens e depois diante de Deus.
Eu estou falando no testemunho daquilo que as pessoas enxergam em nós. Aquilo que é visível, aquilo que é empírico, aquilo que os frutos visíveis, verdadeiros e palpáveis, que são produzidos através da obediência e da prática na palavra de Deus. As pessoas precisam, meus irmãos, precisam enxergar na gente Cristo, não é no muito falar. E aí, para a gente entender rapidamente, lembra que eu falei que o ser humano está na hamartia, errando o alvo? Lembra? Quando a palavra de Deus, ela diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra, não é isso? A pessoa está indo de mal a pior. Condenação, errando o alvo. A palavra de Deus, ela vem, o que vai ocorrer? Vai ocorrer um processo chamado epistrefo ou epistrefe, que significa o quê? Um giro de 360 graus. Ela está indo de mal a pior. O evangelho entrou, ela dá esse giro. É uma conversão. É a conversão. Só que o que tem ocorrido? Muitas pessoas, elas passam até pela conversão. Fala igual crente, anda com Bíblia debaixo do braço, sabe todos os jargões, mas não passou pelo processo principal. Romanos 12:2 diz o quê? A metanoia, um novo pensar, tem que passar pela transformação da mente. Muitos não passaram por isso. E aí, vive o quê? Vive apenas a abstinência da moralidade. Não bebo, não mato, não roubo, não fumo. Ah, morreu. Mas não nasceu de novo. Não tem um novo nascimento. Homem de Deus tem que nascer de novo. Homem de Deus, ele nasce de novo. Ele morre para o mundo, mas ele nasce para o reino de Deus. Tem que nascer para o reino de Deus. E esse processo, ele é básico, é fundamental. Estou falando aqui de feijoada não, estou falando de leite espiritual. Algo que todo cristão, ele tem que passar. Isso é leitinho espiritual para se tornar maduro. Todo mundo precisa passar por isso. Mas sabe qual é o problema? Que dentro das adaptações do Evangelho, muitos estão usando uma coisa chamada relativismo. O que é isso? O que nem tudo é certo, o relativismo, não existe verdades absolutas. Pronto, é isso. Não há absolutos. Quer uma coisa pior que ocorre hoje dentro da igreja? Bruno, que é pecado para você, para mim não é. Mas o que não, o que a Bíblia diz não. O que é pecado para você, para mim não é. Está errado. O que é pecado, e pecado vai levar a alma da pessoa para a condenação. Por quê? Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Não tem como. Pecado é pecado. Bruno, você quer dizer então que eu vou virar crente, que eu entro na igreja e aí eu vou viver na impecabilidade, que eu não peco nunca mais? Não disse isso. Um salvo, ele não vai parar de pecar na totalidade, de forma plena, mas ele vai parar de gostar de pecar. E cada vez que ele vem a pecar, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai amargar, ele vai agonizar, ele vai entrar em desespero. Não dá para permanecer pecando. Por quê? Porque se existe o Espírito Santo de Deus, que é santo e habita em nós, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele que vai nos levar ao arrependimento e à fé. Não é isso? E levando o homem ao arrependimento da fé, vai levar o quê? A justificação. Da justificação, a pessoa é regenerada e ela é santificada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque um dia, quando ele voltar para buscar a sua igreja, nós seremos glorificados com a sua volta, em nome de Cristo Jesus. E aí aqui, nós vemos que Paulo, ele vai apelar para o seu testemunho pessoal. E olha só, pode ver depois o versículo, capítulo 1, versículo 5, no capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 5, ele fala essa expressão aqui, ó, vocês sabem. Ele usa essa expressão, vocês sabem, assim como sabeis. Pode ver, ele vai usar essa expressão em vários capítulos desse livro. Por quê? Porque ele sabia o que ele pregava, aquilo que ele vivia, meus irmãos. Homem de Deus e mulher de Deus tem que ter coerência naquilo que prega e naquilo que vive. Não pode passar a vergonha que a gente vê muitas vezes. Não pode. Não pode. Os filhos envergonham. Por quê? Porque na igreja fala em língua, mas dentro de casa parece um demônio, falando um monte de palavrão. Xinga a mulher, xinga patrão, xinga pastor. Está errado. Tem que viver aquilo que prega. Tem que ter
naquilo que prega. Sai do culto, chega em casa, a primeira coisa que faz é falar mal da irmã. Aí você viu a roupa da irmã, você viu como aquela irmã cantou, ai, aquela palavra não me agradou. Está errado. Isso não é atitude cristã. Isso não é. Não estou falando como santarrão, não, que não erra, que não pega, não é isso não. Eu estou falando como um miserável pecador que foi alcançado pela misericórdia e graça de Deus e precisa se arrepender todos os dias dos meus arrependimentos. Todo dia. É isso que a igreja precisa entender. E o perfil do homem de Deus é esse. Ele precisa se arrepender todos os dias. Todos os dias. Só que aqui, nós vemos também mais uma característica interessante. Ele fala aqui no versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8. Ele vai falar assim: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Meus irmãos, uma característica aqui que eu quero compartilhar e aprender com você, essa analogia que Paulo fala, de uma mãe amorosa. Ele usa essa analogia aqui, porque a ênfase do mordomo é o que? A fidelidade, não é isso? E a ênfase aqui da mãe é a gentileza. É a gentileza. Como isso, Bruno? Porque o apóstolo Paulo ele tinha autoridade, mas a autoridade que ele exercia em amor. Só que amor não é ser omisso. Amor não é aceitar tudo. É isso que a gente precisa entender. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que entender isso. Não pode ser omisso. E Paulo, como uma mãe afetuosa, ele cuidava, né, das pessoas. É isso que ele quer mostrar para a gente aqui no texto. Quais são as características de uma mãe afetuosa? Primeira característica, ela produz o que? Provisão diária. O homem de Deus tem que produzir o que? A provisão diária. O que é isso, Bruno? Tem que educar os filhos. Quem educa filho não é igreja, não é escola bíblica, não é a escola secular. Quem educa filhos são os pais. Eu tenho 2 filhas, 3, né? Porque eu tenho o enteado. O Lucas tem 21, a Gabi tem 17 e a Nicole tem 10. Eu tenho 5 anos de conversão. Eu não tive a oportunidade de criar os meus filhos, as minhas filhas. Meus irmãos, eu tenho uma inveja santa de você que tem a oportunidade de criar os seus filhos. Crie com honra, eduque, ensine a Bíblia. Isso é provisão diária, ensinar a palavra de Deus. Precisa ensinar. A minha filha tem uma educação secular. A família dela, do lado de lá, não é convertida. É horrível. Tem um choque. É muito ruim. Mas mesmo assim, é o que eu estou dizendo. Quando enxerga os frutos que são visíveis e palpáveis, ela vai correr para onde? Ela corre para a gente. Ela corre para o nosso lado. Por quê? Porque o mundo precisa enxergar em mim e você aquilo que não existe neles. O mundo tem que enxergar isso. A provisão diária, ela também se refere a orar juntos. Não, eu já oro. Eu tenho meu quarto de guerra, eu já oro. Fico marchando até as 3 da manhã. Aleluia, varão. Meu irmão, tem que orar com a mulher. Tem que orar com a esposa. Tem que exercer essa função. Tem que orar com os filhos. Sabe aquilo? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Isso não existe para crente. Está errado. Filho, vai orar, mas o pai não ora. Vai jejuar, mas não jejua. Vai ler a Bíblia, nunca vê o pai lendo a Bíblia. Está errado. Não pode. Não pode. Minha filha, mesmo não sendo cristã, ela tem que ir para minha casa e me ver lendo a Bíblia. Ela tem que ver eu orando. Ela tem que ver eu jejuando. Ela tem que enxergar, principalmente, Cristo em mim. Principalmente. E outra provisão aqui, diária, é dar lazer. Temos que dar lazer. A gente já trabalha essa vida pós-moderna, corrida louca. A gente não tem tempo para nada. A gente tem que dar o lazer. Os pais, você tem que, é o pai que tem que jogar a bola assim, é o pai que tem que fazer
né, aquele servicinho, né? Quem é pai sabe de tem que suar, tem que transpirar, tem que estar ali fazendo, exercendo essa função. E tem que também, como profissão diária, exortar. Exortar a mulher, exortar os filhos. O homem de Deus faz isso. Não estou falando para humilhar, para pegar aquele conceito de submissão e achar que a mulher ser submissa, ela está abaixo. Não, isso não tem nada a ver com uma submissão no cristianismo. Você quer saber como uma mulher submissa no cristianismo? É quando o homem ele cumpre a missão dele. E cumprindo a missão, ela vai cumprir a submissão. É isso, é simples. É assim que funciona, diferente do islamismo, de outras religiões. Só que aqui também, como uma mãe amorosa, ele vai nos mostrar aqui no versículo 8, a abnegação sacrificial, ou seja, o desapego em prol do outro. Meus irmãos, eu tenho que desapegar, não tem até uma propaganda assim, desapega, tem que desapegar. Pessoas que, por exemplo, não tem problema com bebida, que isso é tabu também para falar em igreja, né? Eu sou contra, eu dou palestra contra isso. Trabalho com dependência química e aquilo que eles mostram para a gente nas propagandas é tudo mentira. Aquilo é tudo modelo. Tem nada a ver com o que o álcool ele proporciona. Tirando os acidentes automobilísticos, que mais mata continua sendo o álcool. E o Brasil é um absurdo. Só que muitas pessoas, eu já vi histórias de pastores, conheço. Estou falando só aqui no... Não, mas está no ministério. Não, a gente vai para fora. A gente conhece. Meus irmãos, pessoas que não abrem mão lá do vinhozinho, sabe? Vai para um restaurante e tem que tomar o vinhozinho dele. O cara não tem problema? Amém, não tem problema com álcool. Mas não está escrito na minha testa que eu tenho ou não tenho. Só que olha só que coisa. Ele não abre mão, de repente dirige uma congregação gigante, mas ele vai lá tomar. Eu peguei outro dia, no pulo, um menino que veio argumentar comigo isso. Não, mas não tem nada a ver, o pai do menino é um pastor. Não tem nada a ver. Eu falei, mas cadê o amor sacrificial como pastor, como cristão? Por quê? Porque a Bíblia diz que eu não posso servir de pedra de tropeço. De repente tem alguém aqui dentro que tem problema com álcool. Como que eu faço isso? Como que eu vou levar alguém à condenação? Você entende? Tem que ter bom senso. Não, mas a Bíblia não fala que eu não posso beber. Ela fala só que não pode se embriagar. Não pode. Se o meu contexto não permite, se o meu ministério não permite, não pode. Não tem nada a ver. Tem que ter esse desapego. Isso daí é abnegação sacrificial. Só que para isso ser exercido, tem que ter o sacrifício cabal, completo, um sacrifício inteiro, com todas as forças. Meus irmãos, eu quero ganhar minha filha para Cristo. Tem práticas que, como cristão, primeiro que não é coerente como cristão, e de repente é algo que remete à lembrança dela, ou vai levar ela para o erro. Eu tenho que abrir mão disso. A gente vê um monte de crente com ego tão inflado, sabe por quê? Porque essas músicas, esses louvores, é sempre a primeira pessoa. Eu posso, eu quero, eu reivindico, eu ordeno, eu decreto. Está errado. Aí, o crente não está preparado para a primeira luta que vir. Aí quando vem a luta, aí a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Por isso que tem um monte de pessoas que ficam pulando de igreja em igreja por aí. Por quê? Porque não consegue uma afronta. É só o evangelho da psicologização. É um evangelho que só mexe aonde? Na camada da pele só. É só aquele evangelho epidérmico que vai fazer eu expulsar uma lágrima de vez em quando, vai me dar um arrepio. E não que eu não possa arrepiar, pode. Eu arrepio bom de cima para baixo, tá, irmão? Aquele de baixo para cima não é bom, não. Pode arrepiar sim, pode ter as experiências. Só que o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho ele nos prepara para a afronta, ele nos prepara para os desafios, ele vai preparar o nosso caráter, ele vai transformar o homem e a mulher de Deus para a guerra. E você não vê uma passagem no Novo Testamento que fala que a igreja é um hospital, que tem que trazer os feridos. Não, a mensagem é capacete, espada, é armadura. Por quê? Porque estamos em guerra. Estamos em guerra, meus irmãos. Claro que tem um conforto, Deus ele vai trazer através do Espírito dele toda a paz que a gente necessita, vai. Só que não se resume nisso. Deixa eu correr aqui. Gente, tem mais uma coisa aqui, meus irmãos.
Uma mãe amorosa, ela tem um afeto explícito, ela exterioriza os sentimentos. Paulo, ele faz isso, ele demonstra. Tem muita gente que acha, tem igreja que a gente vai que a gente não volta nunca mais, acha que a mensagem é dura. Não, não é duro, duro é o coração. Duro, a mensagem é amarga. Não, amarga é o sabor da pessoa, da boca da pessoa quando experimenta a palavra. Mas não é, isso é o evangelho. A gente não pode ficar inventando. Só que tem que exteriorizar o amor. E o amor, ele não é o sentir. O amor, ele é atitude. Não é isso? Eu não preciso sentir algo para dar um prato de comida para alguém. Em amor eu dou um prato de comida para alguém, porque eu tenho atitude em amor. O sentimento é diferente, mas ele é exteriorizado. Quantos homens de Deus que não falam que amam a esposa há meses, há anos? Não dá um abraço na filha, no filho, na esposa. Mulheres também, quantos? Estou falando que tem que ser. Eu não sou meloso, eu sou um cara meio chucrão assim. A Cris sabe, ela já acostumou. Ela mesma fala, eu não sou um cara romântico, eu não abro porta, eu não consigo. Eu tenho essa cultura brasileira machista, ainda tá. Eu preciso aprender, eu tenho que ser tratado nisso, sabe? Eu preciso ser transformado, eu assumo. Inclusive a gente está fazendo um curso de casal, estou tomando lapada em cima de lapada. O rim dói uma hora, o fígado dói, porque é só porrada. E é importante, é confronto, não é? É bom para enxergar. O evangelho é um espelho para a gente. Estou dizendo que você tem que ser artificial, mas o mínimo básico de qualquer cristão que tem que exercer dentro de casa, tem que fazer, meus irmãos. Tem que amar a esposa, tem que honrar a esposa, tem que honrar o marido, tem que honrar os filhos, tem que demonstrar, mas não é também só no falar, é nas atitudes. Tem que demonstrar nas atitudes, continuamente, todos os dias, diariamente. Eu não vou falar, sabe aquele apelido que só vocês sabem? Que é aqueles mimos, aquelas coisas. Eu não vou falar porque senão vai virar stand-up, né? E a mensagem do evangelho não é stand-up não, que também é esse tipo de mensagem que é stand-up, que é muito engraçadinho, né? Não trata de inferno, não trata de pecado. É por isso que está cheio de gente só fica correndo atrás dessas mensagens aí, desses pastores stand-ups, são engraçadinhos. Ah, não, mas Deus está usando. Não importa quem Deus usa, importa quem Deus aprova. É isso que a gente tem que entender. Não importa quem Ele vai usar, importa quem Ele vai aprovar naquele dia. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome fiz isso e aquilo. Apartai-vos de mim, vós que cometestes a iniquidade. E aqui, mais uma característica importante, é justamente o versículo 9 ao 12, que ele vai demonstrar aqui a sua preocupação como um pai preocupado. Paulo, ele se considera aqui o pai espiritual dos crentes de Tessalônica, da mesma forma que ele se considerava pai espiritual dos crentes de Corinto. E aqui o pai, não tem aquele ditado que diz que o pai não é aquele que faz, é aquele que cria, não é isso? É aquele que faz, tem que criar. Sim, só que aqui Paulo, na sua defesa contra os acusadores, ele vai mostrar 3 deveres como um homem que tem um perfil de Deus. O perfil de um homem de Deus, ele tem que proceder. Olha só, primeiro, no seu trabalho, versículo 9. O que diz o versículo 9? Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha os direitos dele, trabalhava na obra de forma integral, ele poderia até reivindicar os direitos dele financeiros. Poderia, se você for ver, ele até ele recebeu oferta. Pode ver isso. Eu até tinha marcado a passagem aqui, em Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16. Ele recebia. Só que, mesmo assim, Paulo, ele tinha que trabalhar para se sustentar. Meus irmãos, o homem é o mantenedor da casa. Não estou dizendo que a mulher não trabalha, tá, irmãos? A mulher pode trabalhar sim. Ela pode ter o dinheiro dela sim. Só que o homem, ele não é só um mantenedor financeiramente. Ele precisa daquelas características que a gente viu lá. Ele tem que orar junto, ele tem que exortar a família, não é isso?
Só que olha só, aqui nós vemos que o mantenedor, ele faz o quê? Ele defende a família. Ele precisa defender a família. Ele precisa proteger a família. Não é isso que faz uma pessoa que é o mantenedor da casa, que cuida da casa, do lar? Ele precisa fazer isso. Só que aqui tem também o procedimento de Paulo, versículo 10. Veja comigo, versículo 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Aqui, ele fala primeiro que a sua vida era piedosa. Sabe o que é isso? Santa. Meus irmãos, o homem de Deus, mulher de Deus tem que ser santo. E santidade não está em vestes, não adianta eu me cobrir da cabeça aos pés e por dentro está podre, cheio de pecado. Não. A santidade é uma separação do mundo. Para quem? Para Deus. Se eu me separo só do mundo e venho para a igreja e eu cumpro tabela, venho domingo, venho quarta, venho na escola bíblica, venho no culto de varão, sou dizimista, eu só cumpro tabela, eu sou um legalista, eu entrei para o legalismo, eu não sou convertido, é só ativismo. A santidade, ela é o atributo de Deus, não é um atributo de Deus. E meus irmãos, se habita em mim o Espírito Santo de Deus, eu não posso permanecer na pornografia, eu não posso permanecer na mentira, eu não posso permanecer sonegando impostos, eu não posso permanecer flertando, correspondendo aos jovens, aquele gatinho, aquela gatinha. Não tem que corresponder não, principalmente aqueles que estão lá fora. Não, mas eu vou ganhar ele para Cristo, ela para Cristo. Conversa mole, é mais fácil ele te levar para fora do que você trazer. É verdade. Quer ver só um exemplo? Pastor, pode me ajudar, por favor? Ele vai fazer força agora. Meus irmãos, o que é mais fácil? Eu levantar o pastor aqui ou o pastor me descer? Quantos quilos o senhor tem? Eu tenho 105, ele tem 70. E aí? Eu sou mais forte, não sou? Sou maior. Mas aqui, o que é mais fácil? Ele me derrubar ou eu subir ele aqui? Essa analogia aqui representa, sabe o quê? Eu aqui na igreja. E aqui alguém que está no mundo. É mais fácil, obrigado pastor, é mais fácil alguém que está no mundo te levar para fora. Não se iluda. Satanás, ele é astuto. Não se iluda com isso. Permaneça firme na rocha, na igreja, na palavra. Permaneça. Isso é jugo desigual, viu, irmãos? Que a Bíblia fala. É jugo desigual. E aqui, nesse procedimento de Paulo, ele fala que tem uma vida piedosa. É a relação de Paulo com Deus. É a nossa relação com Deus. E ele também fala que a sua vida era justa. É a sua relação correta consigo mesmo. É isso que a gente precisa entender. Temos que ter essa relação correta com nós mesmos. Por quê? Porque quando a luz do Evangelho nos ilumina, ela vai nos iluminar e vai mostrar quem somos. Primeiro quem é Deus, depois ela mostra quem somos. Só que aqui, ele fala que é irrepreensível. O que significa isso? Que a relação dele é correta com os outros. Meu irmão, minha irmã, como tem gente que sobe num púlpito assim e fala do amor de Deus, mas é iracundo, é ruim, tem o coração fechado, não tem amor pelas pessoas, não consegue cuidar de uma alma. É tudo conversa mole. Não, um homem de Deus, ele tem uma vida irrepreensível. A relação dele com as pessoas, ela é verdadeira. Ele ama estar com as pessoas. Não estou dizendo que você tem que ser fingido, nada disso. Mas na medida que nós nos entregamos para Deus, quanto mais nos entregamos para Deus, mais Ele vai o quê? Ele vai nos entregar para as pessoas. A gente precisa entender isso. Precisa entender. E aqui, por último, as palavras dele.
O pai, ele apenas não suporta a família trabalhando, ensinando pelo exemplo, mas também ele toma tempo para falar aos filhos, como a gente tinha visto. Tem que falar com os filhos. A importância de ensinar, principalmente os novos crentes, aqueles que estão iniciando, era a preocupação de Paulo. Pode ver aqui no texto. Por quê? Paulo, ele ensinava não apenas de forma coletiva, mas individualmente cada um. Tem que ensinar as pessoas. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ensina individualmente as pessoas, com paciência, com bondade. Tem que ter isso. Ele encorajava os crentes como filhos. Pode ver no versículo 12, na parte B. Ele também consolava os crentes. Meus irmãos, que nem eu falei para vocês, tem lugar que nós vamos e não chamam mais. Acho que a mensagem é dura. Só que assim, hoje existe uma coisa de um evangelho, esse evangelho aí raso, superficial, que é bem esse evangelho pós-moderno. As pessoas, elas, antes de dar um prato de comida para alguém na rua, ela tira selfie. Peraí, já te dou a marmita, deixa eu só fazer uma selfie aqui. É um evangelho fingido, de artista, de pessoas que estão não estou dizendo que a gente não pode tirar foto de um trabalho evangelístico, né? A gente, não é isso, mas qual que é a motivação real das pessoas? Qual que é a motivação verdadeira das pessoas? Você pode me enganar, eu posso te enganar, mas ninguém vai enganar Deus. Ninguém engana Ele. Paulo também, ele admoestava os crentes, ele repreendia, ele corrigia. Lembra que a Bíblia diz que Deus, ele ama, ele corrige aqueles quem ele o ama. Pode ver em Hebreus, eu acho que está em Provérbios também, ou em Salmos. Deus, ele vai corrigir os filhos dele. Um filho tem que ser corrigido. A igreja tem que ser corrigida. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que aprender a ser exortado. Tem que suportar isso. Às vezes o nosso pastor pega a gente lá, vem, chama, sabe, vai lá para o gabi. Tem que ir. Não tem que fazer bico, não. Sabe, achar, se de repente é algo que está errado, você tem como provar. Prove. Ou às vezes, meus irmãos, a nossa única testemunha vai ser Deus. Você está achando que aí fora vai ter moleza para a gente? Não vai. Os dias são maus. Um homem que tem um perfil e uma mulher que tem um perfil de Deus, de homens e mulheres de Deus, precisam saber disso. Nós estamos em guerra. Temos que ser repreendidos, corrigidos, e temos que fazer isso também. Sabia disso, né? Por quê? Principalmente no nosso ministério, que só eu e você alcançamos. Tem um ministério que a igreja não alcança, que os pastores, os irmãos não vão alcançar. Qual é, Bruno? O meu trabalho, faculdade que eu estou, a minha família. Esse ministério só eu alcanço, e é lá que eu preciso dar testemunho. Eu preciso testemunhar de Cristo. Apertou um pouquinho? Não, né? Apertou um pouquinho a palavra? Pode apertar mais um pouco? Mais um pouquinho? Ou vocês vieram hoje ouvir o que vocês querem ou o que vocês precisam? Quando eu abro a Bíblia, eu sempre vejo e ouço e leio aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. Se eu fosse fazer isso, irmãos, eu já tinha abandonado a fé faz tempo, a igreja, enfim. Mas a esperança para o cristão, a esperança para nós, o porvir é o que importa. A eternidade é o que importa para mim e para você. A mensagem do Evangelho, ela não é temporal, ela é atemporal. É para as coisas que acontecerão, que vão acontecer, porque existe muito mais vida numa vida além dessa vida. Muito mais. E essa vida é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu preciso, como homem de Deus, nessa noite, me arrepender dos meus pecados, entregar a minha vida para Jesus verdadeiramente. Se eu fui alcançado, por quê? Porque a ovelha escuta a voz do bom pastor, ela conhece a voz do bom pastor, ela escuta o seu Deus, o seu Pai. De repente você veio hoje como aquele filho pródigo que se afastou dos caminhos de Deus, que saiu dos caminhos de Deus.
Saiba de uma coisa, a mensagem do Evangelho que eu falei do Novo Testamento é de guerra, não é? Mas isso não significa que nós vamos vencer todas as batalhas. Não, não. Vamos ter lutas, vamos sofrer. Ele deixou isso bem claro. No mundo passareis por aflições, mas tem o que? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele venceu o mundo. A igreja precisa saber disso todos os dias. Tem que ter essa confissão de fé diária. Temos que trazer à memória todos os dias isso. De repente, você perdeu uma luta, mas não significa que está tudo perdido. Não, não. Porque a grande batalha já foi vencida. Naquele dia, naquela cruz do Calvário. Essa já foi vencida. A mensagem de Cristo Jesus é essa. De repente, você precisa, nessa noite, fazer um voto fiel, verdadeiro, único, absoluto, como você nunca fez antes. Faça isso. Eu não vou dispor, eu não vou falar para você vir aqui, nada disso. Faça isso. Vá para o teu quarto em secreto, como um homem de Deus, que foi alcançado pela palavra de Deus, mulher piedosa, homem piedoso. Vá para o teu quarto em secreto, se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida para Deus. Entregue. De repente, você queria ouvir algo hoje, totalmente diferente, mas eu não posso vir trazer para você algo para te agradar e muito menos para me agradar. Lembra que a palavra ela passa primeiro por nós, o ouvido mais próximo é da nossa boca. E quando Deus ele fala sério, ele fala de verdade, ele ordena, e precisamos obedecer esse nosso Deus, meus irmãos. Aqui eu sei que tem homens e mulheres, pessoas que verdadeiramente compreenderam a mensagem de Deus e vivem isso, praticam isso. Eu sei. Mas também sei que no nosso meio vão ter aqueles que são joio. Terão aqueles que não são ovelhas, são os bodes. Essas coisas é muito desconfortável para alguns falar, mas não pode, porque é bíblico. Não pode. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pode ter joio, pode ter bode, pode ter falso evangelho, pode ter falso converso, pode ter falso cristão. Não importa, você que é nascido de novo, você vai permanecer com seus olhos fitos e fixos na cruz do Calvário. Você vai permanecer. Amém? Amém. Você vai estar? Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado, primeiro a Deus pela oportunidade, pelos irmãos aqui, por nos convidar. É bom rever alguns irmãos. E eu peço para que orem por nós. Carecemos e necessitamos de oração. Que o Senhor ele continue abençoando grandemente cada um de vocês. Fiquem firmes, é muito bom ver aqui os irmãos, rever alguns irmãos, o Sandro, a Vivi. Muito bom rever alguns irmãos, ver outros novamente, mas que possamos continuar com os nossos corações nivelados, em meio a todo desespero, em meio a toda dor, em meio a todo pânico. Mas a nossa redenção ela já está garantida. Você é vencedor sim, em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Ainda que
Não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Deus está neste lugar. Glória a Deus. Se coloque de pé, gente. Glória a Deus. Coloque de pé. Feche seus olhos. Quando a gente pede para fechar os olhos, é para olharmos para dentro, para nós mesmos. De repente você está exatamente como a Cris acabou de cantar esse louvor. Você é um obreiro fiel, você é um diácono, você é um membro, você é um cristão verdadeiro, que foi regenerado, transformado, mas perdeu uma batalha. E de repente em desespero acha que não tem jeito. Ei, tem sim, tem sim, tem sim, porque quem morreu naquela cruz foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que morreu para que fôssemos perdoados dos nossos pecados. Foi Ele quem padeceu dores. Foi Ele quem teve a morte humilhante, aquela morte de cruz. Para quê? Para que o sacrifício valesse. Para que hoje estivéssemos aqui, meus irmãos. Senhor, obrigado pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Homens e mulheres, Senhor, piedosos, gente valorosa, varões de guerra, pessoas que se permitem, Deus, serem afligidos por amor a Cristo. Senhor, vem renovando, Pai, vem batizando, vem cobrindo eles com teu sangue, a tua unção, que eles possam ser revestidos, Pai, com o teu poder, com a armadura do Evangelho, a armadura de Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, para que nesses dias, Pai, de batalha, dias maus, aquele que tem o verdadeiro perfil de homem de Deus, ele possa dar frutos aí fora, ele possa alcançar os caídos, os fracos, aqueles que não foram alcançados pela mensagem do Evangelho. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, fortalece cada um dos nossos irmãos, que possamos permanecer, Pai, com os nossos corações nivelados através da Tua palavra. Anima a Tua igreja, Pai, fortalece a Tua igreja, levanta, Senhor, os homens, as mulheres, os jovens, adolescentes, os cristãos verdadeiros, Pai, nessa noite, para batalhar, para marchar, Senhor Jesus, com os olhos fixos na cruz, sabendo que o nosso Redentor vive, que o Senhor morreu para que pudéssemos ter vida eterna, estar no Senhor Jesus um dia, para todos sempre com o Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus,
Fortalece a tua igreja, que possamos permanecer caminhando, Deus, no solo seguro da tua palavra, do Evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Amém. Deus abençoe.